Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Esse texto, para mim, o livro de Atos é um dos textos mais ricos que tem em termos de transmissão de ensinamentos para nós. Primeiro porque é nesse texto que nós vemos um modelo de igreja do Novo Testamento sendo estabelecido de maneira tão clara diante dos nossos olhos através da leitura dele. Então, tudo aquilo que foi planejado com a vinda de Cristo, o porquê ele morreu na cruz, por quem ele morreu na cruz, para que ele morreu na cruz e a maneira como o Espírito Santo tem aplicado o poder e os benefícios da cruz de Cristo à vida do pecador, nós vemos tudo condensado aqui. Então, pela narrativa de 3 experiências do apóstolo Paulo, nós começamos a ver como Deus age a fim de que aqueles por quem Cristo morreu na cruz do Calvário, aqueles que Cristo comprou com seu sangue derramado, nenhum deles se perca, mas todos eles sejam trazidos para o reino, todos eles sejam trazidos para a família de Deus, todos eles sejam trazidos para o reino de Deus. Então vamos ler a partir do versículo 22, vamos ler até o versículo 40, o último versículo. Atos 16, 22 em diante. Está escrito: E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo as portas abertas, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor a todos os que estavam na sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: Soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: Os magistrados mandaram que vos soltasse, agora pois saí em paz. Mas Paulo replicou: Açoitaram-nos publicamente, sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos, e vindo lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti, e queremos pedir que o Senhor seja conosco, Senhor. Que o Senhor venha nos alcançar, que o Senhor seja conosco, Senhor, e que o Senhor venha nos abençoar, e que o Senhor venha nos instruir a partir da Tua palavra, a fim de que nós possamos compreender, Senhor, a maneira como o Senhor conduz, Senhor, a vida da Tua igreja, a fim de que em qualquer circunstância, Senhor, em que nós nos encontrarmos, nós possamos descansar em Ti e confiar em Ti. Por isso, seja com a minha vida, seja com a vida dos Teus filhos e filhas que aqui se encontram, nós assim te pedimos, e te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Quando nós lemos um texto como esse, mais especificamente a partir do versículo 9, onde está centralizada toda a exposição da experiência que Paulo teve em sua segunda viagem missionária, a partir do momento em que o Espírito Santo mais uma vez assume publicamente o controle da missão. Lembre que na primeira missão, o Espírito Santo, numa reunião de oração na igreja de Antioquia, ele levanta um dos profetas e diz: apartai-me ou separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho ordenado. Então, nesse sentido, declaradamente, já no princípio da caminhada de Paulo e Barnabé, já havia uma configuração clara de que quem estaria no governo daquela obra, conduzindo todas as ações, dirigindo eles para os lugares e para as pessoas para quem eles haviam sido chamados para pregar, era o Espírito Santo. Então, eles viajam e eles saem de Antioquia, eles vão até Derbe e, durante todo esse trajeto, enfrentando todas as dificuldades e perigos da jornada, eles chegam em Derbe, pregam o Evangelho, deixam a igreja fundada e voltam para Antioquia para relatar à igreja que os estava apoiando as coisas maravilhosas que Deus havia feito através da vida deles e na vida deles. A partir daí, Paulo passa um tempo lá em Antioquia e aí se instaura aquela confusão que culminou com a realização do primeiro concílio da igreja, que tinha como propósito solucionar o problema de como um gentio seria recebido como membro na igreja de Jesus Cristo. Alguns judeus mal convertidos, ou melhor dizendo, não convertidos, eles eram da seita dos fariseus, e isso é dito em Atos 15, verso 5, eles haviam entrado e adentrado as portas do cristianismo em termos institucionais, e eles queriam fazer um casamento entre o judaísmo e o cristianismo, dando proeminência ao judaísmo e dando um destaque muito maior para Moisés do que a Jesus Cristo. Então, nesse sentido, o concílio ele se reuniu porque esses falsos convertidos judeus estavam querendo obrigar os gentios a se tornarem primeiro judeus para depois se tornarem cristãos, porque eles diziam que se eles não se submetessem à lei de Moisés e aos ritos de Moisés, não haveria salvação para eles. Em termos atuais, isso é a mesma coisa que alguém chegar para um crente e dizer que ele não pode ter certeza de salvação, porque a fé em Jesus Cristo somente não salva, porque Cristo fez a parte dele e o crente tem que fazer a sua parte. Então, sempre que atribuímos a obra humana, uma condição à salvação ou uma exigência à salvação, então simplesmente nós estamos cometendo o mesmo erro que esses falsos convertidos ao cristianismo estavam cometendo, a ponto de Paulo, no primeiro capítulo da carta aos Gálatas, no versículo 8 e 9, no 6, havia afirmado que esse tipo de evangelho é falso, não é o evangelho verdadeiro. Quem prega esse tipo de evangelho está querendo destruir o evangelho de Cristo, e quem prega esse tipo de mensagem, por mais atraente que ela seja, por fazer com que o homem acredite que ele não está e não se encontra no estado de miséria por causa do pecado que ele se encontra, essa pessoa, Paulo diz que ele está debaixo da maldição de Deus. Que seja amaldiçoado ele. E aí Paulo diz, olha, e eu saí, mas se eu voltar aí pregando a mesma coisa que esse povo está pregando, então me chame de amaldiçoado também. Então o concílio ele se reúne e, a parte de algumas regras, pelo menos 3 regras que eles estabeleceram, do bom convívio, a fim de que não houvesse conflito entre judeus e gentios quando congregassem no mesmo lugar, ficou estabelecido que os gentios seriam aceitos na comunidade da igreja, seriam reconhecidos como participantes das promessas redentivas prometidas de Deus em Abraão, ao povo de Israel e a todas as nações da terra, porque a promessa de Abraão diz que no seu descendente seriam benditas todas as famílias da terra. E agora, Paulo, enquanto volta para Antioquia, trazendo Silas e Judas para dar o recado lá do que foi decidido na igreja de Jerusalém, nós começamos a ver o Espírito Santo movendo a sua mão, preparando todo o alicerce para a segunda viagem.
Então vem Judas e Silas. Paulo já tem aquele desentendimento com Barnabé, eles se separam por conta de João Marcos. Parece uma questão casual, uma questão de decisão assim por reconhecer que ele poderia ser útil na igreja de Antioquia, mas na verdade havia a mão do Espírito Santo conduzindo todas as coisas, a fim de que a próxima etapa do chamado de Paulo e a próxima missão que o Espírito Santo havia determinado para ele fosse cumprida. Então, vem Judas e Silas, eles dão um recado, contam para os irmãos o que foi decidido em Jerusalém, e a partir daí a igreja os despede, mas Silas acha por bem ficar em Antioquia. E por força da dissensão que houve entre Barnabé e Paulo por causa de João Marcos, Paulo chama Silas para se tornar o seu companheiro de viagem, e aí, para Paulo, havia uma preocupação no seu coração em ir visitar as igrejas que ele havia fundado na sua primeira viagem. Ele já havia feito isso no retorno, havia constituído líderes, presbíteros dentro da igreja, e a partir daí ele e Silas agora iriam dar a notícia aos irmãos do que havia sido decidido na igreja de Jerusalém, que os gentios não precisavam se tornar judeus para serem salvos. Eles eram salvos pela fé em Jesus Cristo. Então Paulo vem refazendo ou perfazendo todo aquele caminho de volta. Ontem nós estávamos debatendo sobre a questão dos desigrejados, né? Algumas pessoas me acham um pouco radical quando eu afirmo que uma pessoa pode ser salva no meio dos desigrejados, mas eu não acredito que a comunidade de desigrejados seja considerado povo de Deus, igreja evangélica, e aí eu fui explicar para a pessoa os motivos pelos quais nós estávamos afirmando aquilo, né? E uma das coisas que eu digo é que é um ótimo movimento para pessoas que são insubmissas, porque não existe liderança, não existe autoridade sobre, e aí por diante, né? E eu fui mostrar para a pessoa que Paulo já na primeira viagem vai até Derbe e deixa um monte de igreja fundada, mas na volta ele sai colocando pastor em tudo que é igreja. Ele não deixou os irmãos soltos, todos iguais, sem nenhuma liderança, sem ninguém para guiar eles. Paulo volta e constitui presbíteros em cada igreja que ele fundou e aí por diante. Então essa questão estrutural, ela é bíblica. E eu comecei a mostrar para aquela pessoa como essas pessoas, elas estão marchando contra aquilo que as Escrituras ensinam como modo de estruturalização de uma igreja local a fim de que ela funcione bem. Então, o próprio livro de Atos, quando vamos lendo essas viagens missionárias de Paulo, nós começamos a ver que hoje existe um movimento muito grande, né? São mais de 5 milhões de desigrejados que existem no Brasil, que estão simplesmente não aceitando a ideia de que Deus constituiu líderes para estar guiando a sua igreja e, como consequência disso, em nome de Deus, estão destruindo as Escrituras, deturpando as Escrituras. Então não tem como aceitar um movimento desse como um movimento evangélico nos moldes daquilo que a Bíblia tem estabelecido. Então Paulo, ele tinha um pesar, e quem estava por trás desse pesar era o Espírito Santo, para que ele estivesse lá em Derbe quando a segunda etapa da viagem tivesse que acontecer. Então Paulo chega em Derbe, encontra Timóteo lá, e aí já separa Timóteo para estar andando por ele. Uma das coisas que eu achei maravilhosa ali no capítulo 15, nos primeiros versículos, até o 9, né, é que quando Paulo chega em Derbe, ele não decide levar Timóteo porque ele conhecia Timóteo ou porque ele achou Timóteo bonito, mas em 2 cidades o testemunho de Timóteo era proclamado. E aí nós nos lembramos, né, que nós mandamos preparar para a obra missionária aquelas pessoas que diretamente nós observamos que ela tem o perfil de um obreiro. Infelizmente no Brasil é comum fazer isso, né? O cara não se dá dentro da igreja, a pessoa está toda enrolada, não se apruma nunca, e alguém diz, vamos mandar para o seminário. E a gente tem que dizer para ele que o seminário não é lugar para evangelizar, é lugar para preparar a gente para evangelizar.
Então, nesse sentido, temos tido muitos problemas com não convertidos que entram nos seminários e saem e fazem um estrago terrível lá. Então, foi o testemunho dado por 2 cidades acerca da vida cristã que Timóteo tinha, que fez com que Paulo o escolhesse para caminhar com ele. E aí, Paulo decide numa direção e nós voltamos a enfatizar isso. O Espírito de Cristo diz não. O que nos chama a atenção é que até hoje a Ásia é um dos continentes mais anti-evangélicos do mundo. A China está lá, a Coreia do Norte está lá, a Rússia está lá. Os lugares, a parte daqueles cujo islamismo radical rege e governa, mais difíceis para alcançar com o evangelho estão naquela região. Graças a Deus que o Espírito Santo fez ele se voltar para o nosso lado. Mas é triste, até hoje é um dos continentes que mais sofrem por causa do Evangelho, à exceção da Coreia do Sul e à exceção da Austrália. Mas o restante, o cristianismo, ele sofre oposição contínua. Existiam pessoas para serem salvas, só que a obra da igreja, ela segue o curso determinado por Deus. E eu volto a lembrar a pergunta que me foi feita e a gente compartilhou com os irmãos. A gente não erra nesse aspecto, não. Se Deus tem na agenda dele que uma pessoa vai se converter amanhã e a pregação do Evangelho vai sair da minha boca, eu vou de maca, vou arrastado, vou, sei lá como, mas eu vou estar lá na hora e Deus vai operar e exercer o governo do Espírito Santo e eu vou pregar e ele vai alcançar a vida. Agora, a parte disso, nós vamos ter que prestar conta da nossa vida por uma série de pecados, né? Porque a Bíblia não diz pregue para aquele que Deus vai converter. Ele mandou a gente pregar para toda criatura, para pregar o tempo todo, para pregar em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. Então, dessas coisas e nessas coisas nós erramos. E vamos ter que prestar contas disso a Deus. Então o Espírito Santo diz não para a Ásia, diz não para a Bitínia, e aí por força de uma visão que Paulo teve, Paulo entende que Deus estava direcionando ele para que ele fosse para Macedônia. Paulo imediatamente toma o seu rumo para lá, passa por Neápolis. A Samotrácia era uma ilha, tá? Então, como o percurso era longo e eles não viajavam à noite, Paulo pegou uma calmaria muito grande. Levava em média 5 a 6 dias para fazer aquele percurso. O mar estava calmo, o vento estava bom, eles fizeram em 2 dias. Então, a Samotrácia era uma ilha que ficava no meio do caminho. O que acontecia? Por força de tempestades que ocorriam, dos perigos que eles enfrentavam na navegação noturna, normalmente, quando começava a escurecer, eles escolhiam um lugar para aportar, lançavam uma âncora. Então, nessa ilha, ela funcionava como um paredão para proteger eles de tempestade e aí por diante. Dia seguinte eles chegaram em Neápolis, que era onde ficava o porto de Filipos, um lugar ótimo, gente, para evangelizar. Haviam pessoas de vários lugares, vindo e indo nos navios, mas Paulo simplesmente passa por lá e não prega para ninguém. Por que motivo? Porque na agenda de Deus, a próxima conversão através da vida do apóstolo Paulo não estava em Neápolis, estava em Filipos. E por incrível que pareça, não estava na semana que Paulo chegou, estava no fim de semana. Paulo passa uma semana em Filipos. Não encontra a sinagoga, não encontra judeus, e aí no sábado ele pressupõe, quando não havia uma sinagoga numa cidade, isso significava que não havia 10 homens convertidos ao judaísmo. Pela narrativa, não havia judeu nenhum na cidade. Ele vai para a beira do rio, achando que no sábado iria ter um culto de oração, e aí começa todo esse processo da obra que Paulo iria fazer na Macedônia, começando com a conversão de uma asiática que veio morar na Europa, e na casa dela foi fundada a primeira igreja da Europa. Agora, uma coisa nos chama a atenção nesses 3 episódios, principalmente por quê? Porque isso nos mostra como pode constituir-se a vida de um cristão. Quando ele chega em Filipos,
toda aquela tribulação que ele passou na viagem para trás e aquelas dificuldades parece que ficaram para trás. Não teve judeu para enfrentá-lo ou confrontá-lo, e nesse sentido, num momento em que ele, na calmaria, prega o evangelho, aquela mulher se converte, Lídia, ele prega para os seus, os da casa dela se convertem, e aí num momento de paz e tranquilidade, e às vezes essa é a vida que muitos cristãos têm. Aliás, a maioria dos cristãos tem esse tipo de vida. Eles se convertem e eles vivem a sua vida cristã o tempo todo numa perspectiva de calmaria. Ninguém o persegue, ninguém o maltrata, ninguém o prende, ninguém quer matá-lo. Graças a Deus, nós fazemos parte de uma parte geográfica do mundo que vive nessa condição. Nós não somos perseguidos por causa da nossa fé. Não somos ameaçados por causa da nossa fé. Não nos escondemos por causa da nossa fé. Não precisamos arrumar lugares sombrios para fazermos o nosso culto por causa da nossa fé. Não precisamos. Como os nossos irmãos em alguns países do mundo que têm que se reunir em florestas, ainda hoje têm que se reunir em sepulcros, em mausoléus, em lugares afastados para que ninguém denuncie eles e eles sejam perseguidos, presos, torturados e mortos por causa da sua fé. Mas, via de regra, para alguns, a vida cristã vai ser uma vida tranquila, e Paulo experimentou isso, inclusive na viagem missionária, aqui em Filipos. Na primeira parte da sua viagem missionária, quando ele se torna instrumento para que Lídia e a sua família se converta, parece que vai ser uma missão tranquila. Mas nem sempre as coisas funcionam desse jeito. Às vezes nos deparamos com uma oposição visível e ferrenha do inimigo. Não podemos esquecer, como vimos em Apocalipse capítulo 12, verso 17, que o diabo, por compreender que não poderia destruir a igreja de Jesus Cristo, ele declara guerra pessoal a cada um dos seus membros. Então nós temos um inimigo que está trabalhando para causar o pior estrago que ele pode causar no meio do povo de Deus, por saber que não tem como ele impedir desse povo chegar lá. Então, se na primeira instância foi uma calmaria, na segunda instância foi um conflito de poder. Essa semana nós estávamos conversando com os irmãos da Glorinha sobre isso, né? E eu digo, imagine, você está no seu trabalho amanhã e chega uma pessoa lá, e quando você vai falar com essa pessoa, ela simplesmente vira os olhos e se manifesta. O que você faz? E nós estávamos mostrando aquilo que nós mostramos a semana passada aqui. Não existe dom de expulsar demônio. O que existe nesse confronto é o exercício da autoridade de Cristo como nosso cabeça, que nós usamos no confronto do poder espiritual. Então, um momento desse é uma prova para ver se de verdade nós cremos e compreendemos o significado da obra que Cristo fez por nós e para onde essa obra está nos levando. E para onde? Então não é uma questão de nós. Isso nós precisamos esquecer na hora que Deus permite que a nossa tranquilidade seja abalada, porque de alguma maneira o diabo mostrou a sua cara de forma mais visível para nós. Então eu e você precisamos nos lembrar disso. Paulo não expulsou o demônio porque ele era apóstolo. Paulo não expulsou o demônio porque ele já estava experiente, estava na sua segunda viagem missionária. Ele simplesmente ordena ao Espírito que em nome de Jesus Cristo ele saia. Isso é exercício da autoridade espiritual que Cristo como cabeça confere à sua igreja. Existe uma doutrina bíblica que nós dificilmente tratamos ela porque ela é muito difícil de explicar. Ela se chama união mística. E ela trata justamente dessa relação que nós temos com Jesus Cristo, fazendo parte do seu corpo e tendo ele como cabeça. Mais adiante, Lucas vai narrar a experiência dos filhos de Cefas, que era um judeu, exorcista, e que eles se deparam com o endemoniado. E eles chegam para o endemoniado, encaram o endemoniado e ordenam: sai em nome de Jesus que Paulo prega. E o demônio olha para eles e diz: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas vocês eu não conheço.
Só que se eu e você estamos no corpo de Cristo, se nós fazemos parte da igreja de Cristo, eles terão que reconhecer, porque nós estamos ligados a Cristo. Ele é o nosso cabeça, nós nele estamos acima de todo o principado e potestade e domínio, e nesse sentido é por causa dele que nós temos autoridade para expulsar os demônios e ordenar que eles saiam das vidas. Agora aqui nós temos um conflito, e é esse conflito que essa passagem que hoje nós lemos vai nos trazer. Então vão haver momentos da nossa vida em que nós vamos ter dias de calmaria, períodos de calmaria, mas nem sempre isso vai ser assim, porque a vida cristã não é assim somente, principalmente porque nós enfrentamos uma batalha e nesse sentido, em algum momento da nossa vida nós podemos nos deparar com uma situação dessa. Então, primeira conversão, tranquilidade, pregação, o Espírito Santo convence o coração, ou como Paulo diz, Deus inclinou o coração de Lídia para prestar bastante atenção. Não é citada a pregação, mas o resultado foi que ela foi batizada, e não somente ela, mas ela e toda a sua casa. Isso pressupõe que ela creu, Paulo pregou para os da casa dela, eles creram e, como consequência disso, fundou-se a primeira igreja da Europa na casa dessa mulher. E a partir dali, daquela base, Paulo ele começa a sua obra missionária, segunda viagem missionária. E eu acho interessante isso. Isso é uma coisa básica. Principalmente, eu volto a reafirmar essa questão dos desigrejados que querem destruir a estrutura. Mas se existimos como igreja hoje, ainda nesse mundo, a parte da soberania de Deus e a parte de não haver ainda se convertido o último, a parte do anticristo ainda não haver se manifestado, Jesus Cristo voltado, é por causa da existência de igrejas locais como essa. Então nós podemos afirmar biblicamente que o movimento de desigrejados é um movimento anticristão. É o movimento que tem como propósito maior destruir a igreja de Cristo. Porque foi sempre a partir desse modelo que a igreja se expandiu. Pessoas se convertiam, se estruturavam uma comunidade local, se estabelecia uma liderança local e, a partir dessa igreja, ela começava a evangelizar e dela saíam os próximos que iriam liderar igrejas que foram abertas e, nesse movimento do Espírito Santo, nós chegamos aqui. Então, na vida cristã, vamos ter momentos de calmaria. Na vida cristã, vamos ter experiência de batalha sobrenatural, experimental, e não vendo a questão do Espírito, mas experimentando a realidade disso. Então, se algum dia você se deparar com uma pessoa endemoniada, pelo amor de Deus, não corra. Tenha coragem de ser um instrumento nas mãos de Deus para o bem daquela pessoa. Para o bem. São escravos que estão vivendo se pudesse dizer aqui, numa intensidade de escravidão muito maior do que os outros. Porque não é omitido nas Escrituras. Se uma pessoa não é crente, ele é filho do diabo. Se uma pessoa não é crente, ele é governado pelo diabo. As Escrituras não omitem isso, mas não são possessos. Alguns, humanamente falando, são até pessoas boas, mas são templo do diabo, porque não são templo do Espírito Santo. Paulo faz essa comparação em 1 Coríntios capítulo 6. Então, nesse sentido, a intensidade da manifestação visível do governo do diabo na vida das pessoas, às vezes é intensificada quando nós nos deparamos com uma pessoa que está possessa de demônios. Só que nós temos que lembrar de pelo menos duas coisas. Primeiro, que Cristo ele veio a esse mundo para destruir as obras do diabo. E nesse sentido, com relação à escravidão que essas pessoas vivem, vai ser a minha vida e a sua vida e a vida dos membros da igreja que ele vai usar. Ele disse que no nome dele nós teríamos autoridade para expulsar demônios. É na autoridade dele que nós fazemos isso. Então aqui Paulo, ele se depara com uma situação constrangedora em que ele não encontra outra coisa a fazer a não ser fazer o bem para aquela moça.
se tornar um instrumento de libertação, a fim de que ela não servisse mais ao diabo, ela não se tornasse mais um instrumento de enriquecimento e que movido pela ganância dos seus senhores, mas que agora ela pudesse viver de verdade. Tanto que a ideia do texto é que Paulo não expulsou aquele demônio e o demônio voltou de novo, mas os senhores daquela moça, eles perceberam que o alicerce do seu lucro havia sido perdido definitivamente. Então não há citação de pregação, não há um momento em que é narrado por Lucas, e Lucas vai ser muito econômico agora, ele vai deixar de citar os sermões, o que foi pregado, porque aqueles 4 sermões que nós analisamos anteriormente, ele deixa claro, a mensagem que era pregada era a mesma. A introdução era diferente, a introdução para o judeu era uma coisa, para o gentio era outra, mas o coração da mensagem era a mesma, era apresentado Deus como Criador de todas as coisas, adiante de quem os homens são responsáveis e vão prestar conta pelos seus pecados, e aí eles têm que se arrepender dos seus pecados e se converter, a fim de que tenham seus pecados perdoados e aí sim possam ter esperança de vida eterna. Então Paulo sai desse confronto espiritual, e aí nós temos um terceiro problema na nossa era, né? Principalmente porque um dos jargões evangélicos, né? aqueles slogans que os evangélicos gostam de usar preferidos, um deles é: se você for fiel a Deus, Deus vai te abençoar. Está vendo? Se você está passando por essa luta, você deve estar em pecado, você deve ter feito alguma coisa errada. E aqui nós temos um problema diante dessas afirmações, porque nós estamos vendo 4 pessoas que estão sendo dirigidas e guiadas pelo Espírito Santo e estão fazendo a vontade de Deus. Se essas pessoas estavam certas, Paulo estava numa boa, não estava nem na casa da Lídia, já estava morando na sua mansão, que um irmão que se converteu rico disse para ele: olha, é sua. Ou simplesmente ele foi pregar na casa desse ricaço, e depois que o rico se converteu, ele botou a mão na casa e tomou posse. As coisas funcionam assim hoje. Agora a questão é uma pergunta, e a gente diz isso, é uma pergunta errada quando nós estamos passando por lutas. Deus, por que é que eu estou passando por isso? Eu tenho buscado ser fiel ao Senhor. Eu tenho, como o Asaf lá no seu salmo, né? Até parece que não vale a pena guardar os pés. Eu estou devotando, eu estou consagrando a minha vida, e parece que quanto mais eu consagro, mais as coisas dão errado, mais eu sofro. E aí a experiência de Paulo simplesmente grita nos nossos ouvidos que isso faz parte. Quando nós estudamos Apocalipse, nós fizemos uma afirmação. Por que a igreja, nos tempos de perseguição, estava sofrendo tanto? Por que os irmãos estavam sendo presos? Por que os irmãos estavam sendo torturados? Por que os irmãos estavam sendo jogados na arena? E eu fiz uma afirmação que algumas pessoas ficaram chocadas, porque aquele era o modo que o Espírito Santo estava usando para evangelizar os não crentes. E aqui em Paulo nós vemos isso bem claramente. Volto a dizer, não foi Paulo que quis se expor, não foi Paulo que decidiu passar por isso. Isso se tornou uma consequência natural do exercício missionário dele evangelizando. Ele fez o bem para aquela moça e ele recebeu o mal como paga. Não foi fácil, gente. Apanhar de chicote já doía, de vara. Eram os caniços, tipo aqueles caniços que nós usamos para pescar. E eles batiam, gente, batiam. Quando eram judeus, era bom e ruim ao mesmo tempo. Mas pelo menos Paulo sabia que quando o judeu ia bater nele, ele ia dar 39 pancadas só. Então, por mais que doesse, ele iria contando. 1, 2, 3, quando chegasse na 38, ele recebia 39 e podia estar tranquilo e dizer: ufa, escapei do resto. O romano não. Os romanos, eles davam, e se o cara fosse daquele resistente, aí é que ele ia levar de 40 para frente, porque eles batiam até o momento em que eles notavam que a pessoa não tinha mais força e iriam desfalecer. Lembra que Jesus Cristo, quando foi açoitado, ele não tinha condições físicas de carregar o madeiro, de tão desgastado que ele estava da surra que levou. Então Paulo levou uma dessas.
a ponto de que as varas, elas produziram o mesmo efeito que o chicote, as costas deles rasgaram. A recompensa que ele recebeu por ser fiel a Deus foi a injúria, ser conduzido diante de autoridades ímpias, anticristãs, que o condenaram. A lei que estabelecia aquilo que foi dito aqui foi aprovada por Nero alguns anos depois. Nero, antes de morrer, ele estabeleceu um edito que dizia que qualquer pessoa que fosse pega pregando sobre uma religião não reconhecida pelo Estado, então ela deveria ser presa e obrigada a abandonar a sua fé, e se ela não fizesse isso, ela ia ser morta. Mas aqui nós já vemos a gema dela. Os homens acusando Paulo de querer pregar costumes que eles, como romanos, não poderiam receber. Então, simplesmente, a fidelidade deles a Cristo trouxe sofrimento sobre a vida deles. E aqui, gente, a gente precisa entender isso. Esse sofrimento que Paulo estava passando era o instrumento que o Espírito Santo estava usando para conduzir a salvação do próximo que estava na lista de Deus. Então, quando a gente se depara com essas questões da vida e que o sofrimento bate na nossa porta, a gente tem que lembrar disso. Isso pode ser o instrumento que Deus está usando para levar aquele que Ele marcou na sua agenda, que vai se converter pela pregação da nossa boca até nós, ou vai nos levá-lo até lá na tentativa de resolver o caso. Por isso que a gente sempre diz, que uma das coisas mais difíceis para nós como cristãos na nossa era, por causa do desejo que a gente tem que as coisas aconteçam imediato, é justamente aprender a depender de Deus e a confiar em Deus nessas situações. A gente tem a consciência de que se Ele permitiu que nós entrássemos naquele momento e passássemos por aquele vale da sombra da morte, é porque Ele tem um propósito. Então Paulo pregou para Lídia. Deus abriu a porta da casa de Lídia para que ele se hospedasse lá, porque no outro dia ele iria começar a se defrontar com aquela moça. E depois de libertar aquela moça, isso causando revolta aos seus senhores, Deus permitiu que toda aquela confusão que foi instaurada, inclusive a prisão e o castigo que Paulo recebeu, porque Deus estava preparando tudo para que Paulo estivesse naquela prisão, porque o carcereiro que estava lá foi comprado pelo sangue de Cristo na cruz. E a maneira como Paulo e Silas lidam com o sofrimento é diferente, Normalmente o comum é as pessoas ficarem lá na porta de Deus, por quê? Mas eles simplesmente estavam lá na última cela. Então, se você entrasse naquela prisão e tivesse lido isso aqui, você não teria dificuldade, você ia descer a escada e lá no fundo, na última cela, estava Paulo lá amarrado no tronco. Ele estava na pior cela da cadeia. O normal era um preso ser colocado na cela e simplesmente ele xingar todo mundo. E ele gritar e blasfemar e falar mal das autoridades, e ele simplesmente tudo de ruim que ele poderia colocar para fora, ele colocava. Mas Paulo não. Paulo e Silas louvavam a Deus. Eles engrandeciam a Deus naquele momento. E o interessante é a linguagem de Lucas, que a cadeia toda estava escutando eles cantar. Alguma coisa eles falaram naquela canção. Ou, pela economia de Lucas, ele não narrou o fato de que durante todo aquele dia, depois da prisão, eles pregaram. Mas a experiência do carcereiro parte do princípio de que ele ouviu alguma coisa que Paulo e Silas disse, que foi usada para convencê-lo do seu estado de pecado, do seu estado de condenação. Tudo. Lembra do que Paulo diz em Romanos capítulo 8? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo experimentou isso na carne. O sofrimento dele cooperou para o bem do carcereiro e sua família, a ponto de que ali a igreja cresce mais. Então nós precisamos compreender isso nos momentos de sofrimento, precisamos nos lembrar disso, ainda que o diabo seja o instrumento do nosso sofrimento. Lembra do espinho da carne?
Era um mensageiro do diabo que foi enviado por Deus para humilhar Paulo publicamente, a fim de que ele não se exaltasse, porque Deus havia dado uma grande revelação para ele. Então, nesse sentido, ainda que o instrumento do sofrimento seja o diabo e nós aparentemente estejamos sendo derrotados por ele, até nisso Deus tem um propósito, ele está no controle. Então não existe motivo para murmuração, por sabermos que aquele que está sentado no trono, ele escreveu a nossa história, ele está conduzindo a nossa história para que o nome dele seja glorificado. Então até sofrimento é motivo de louvor para crente. E nós vemos isso em Paulo. Estava tudo bem, foi para a casa de Lídia, hospedou-se e comeu. Confronto, ficou tudo mal, Paulo não muda. É por isso que lá em Filipenses 4:11 ao 13 ele vai dizer: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele não aprendeu isso no culto de doutrina, porque o pastor lá disse que a gente tem que ser contente, não. Ele aprendeu. Não importa se ele estava no meio de uma turbulência, não importa se ele estava no meio de uma calmaria, o que sustentava a vida dele era Cristo. O que sustentava a sua alegria, a felicidade dele era Cristo. O que sustentava a sua esperança era Cristo. Ele até vai citar em outra parte que ele estava preso em cadeias, mas a palavra de Deus não estava presa. Mais adiante ele vai dizer que os de César vos saúdam. Até os soldados que colocavam do lado dele para guardá-lo, ele evangelizava, ele pregava o evangelho porque ele sabia qual era a sua missão. Então, Paulo é preso, sofre, eles começam a louvar a Deus, e aí mais uma vez Deus entra em cena. Na primeira conversão não precisou de milagre. Isso a gente tem visto durante todo o livro de Atos. Tem hora que Deus salva só com a pregação da palavra. Tem hora que há algum tipo de manifestação espiritual para que a coisa aconteça. Tem hora que Deus precisa fazer um milagre extraordinário, e aqui Deus entra em cena e manda um terremoto. As portas da cadeia se abrem. O interessante dessa ação de Deus é que o terremoto não poderia abrir as correntes e os ferrolhos que prendiam os presos, mas no milagre de Deus isso aconteceu. Deus também não apenas abriu as portas e os ferrolhos, mas ele segurou os presos lá. Deus não permitiu que nenhum daqueles condenados que estavam presos lá, mesmo com as cadeias abertas, mesmo com as portas da prisão, fugissem. Porque todo aquele palco, ele foi preparado por Deus para chamar a atenção daquele homem. Em Lídia, ele inclinou o coração dela para prestar atenção, mas no carcereiro, ele preparou um palco extraordinário, e aí nós pressupomos que Paulo deve ter pregado alguma coisa para aquele homem. Ele deve ter falado, porque a reação dele diante de tudo aquilo foi entrar na cela, se ajoelhar aos pés de Paulo e Silas, tirá-los para fora e perguntar para ele: e agora, o que é que eu faço para ser salvo? E essa afirmação não tinha nada a ver com o que aconteceu. Se um preso fugisse, poderia ser, porque a lei romana estabelecia que se alguém tivesse como carcereiro e ele permitisse que um preso fugisse, ele iria pagar a mesma pena que o preso estava pagando, ele ia para o lugar do preso, e alguns ali eram sentenciados à morte, mas nenhum fugiu. Então ele queria saber de verdade como ele poderia salvar a sua alma. Como é que ele poderia escapar daquela condenação pior que possivelmente Paulo tenha pregado ou tenha cantado ela através dos louvores que estavam entoando? E aí Paulo, ele transmite a simplicidade do Evangelho. Mensagem simples. Um dos problemas da nossa era é que boa parte do mundo evangélico, ele não quer mais nada simples. Ele acha que as coisas acontecem com espetáculo. Mas o que faz uma pessoa de verdade ser salva, transformada, tornada participante do reino de Deus é o espetáculo da cruz, que é anunciado na simplicidade do Evangelho, que promete perdão, purificação e salvação àquele que crê. Então, o que é que eu faço para ter vida eterna? O que é que eu faço? Ele vai dizer que nesse texto tão citado
No evangelismo pessoal, eles disseram, ele perguntou, e tirando-os para fora disse, Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. E ele vai dizer, tu e tua casa. Eu não sei como é que as pessoas conseguem aplicar esse texto dizendo que pela fé do crente que se converteu a família vai ser salva. Isso não é o modo operandi, não é aquilo que o Evangelho ensina. O que Paulo diz é que para ser salvo, ele deve crer e a sua casa deve crer também. Tem que crer em Jesus Cristo para que venha perdão do pecado. Tem que crer em Jesus Cristo para que haja purificação do pecado, e essa experiência é pessoal. Então, o exemplo da casa de Lídia, Paulo prega para o carcereiro, Paulo prega para os da sua casa, ele diz aqui no verso 32, e lhe pregavam a palavra do Senhor a todos que estavam na sua casa. E aí o pressuposto é que todos creram, porque a consequência do dar ouvidos à pregação de Paulo é que eles foram batizados. Então, a pregação do Evangelho às vezes nos expõe a momentos de calmaria e de alegria com um pecador que no momento de tranquilidade ouve o Evangelho e se converte. Às vezes Deus nos empurra no meio dessa batalha espiritual travada pelo diabo em algumas experiências mais intensas, a fim de que a partir dali a atenção dos ouvintes se voltem para nós preguemos o Evangelho e eles venham a se converter. Mas às vezes, na sua soberania e segundo o seu plano que nós não conhecemos, Deus permite que o sofrimento bata na minha porta e na sua porta. E nós precisamos lembrar disso aqui. Às vezes Deus faz isso para que o sofrimento nos leve a ser um instrumento de bênção para alguém que está caminhando para a perdição. Tudo aquilo que Paulo sofreu foi por causa do carcereiro e da sua casa. E quem estava por trás daquilo não era o diabo, era Deus. Foi o modo que Deus escolheu para levar salvação àquele carcereiro e à sua casa. Por isso que lá na frente ele vai dizer que cumpre a nós completar os sofrimentos de Cristo. Não o sofrimento para salvar o pecador, mas os sofrimentos que nós vamos arcar para levar o chamado do pastor, aquela ovelha que está fora do aprisco, a qual ele comprou com seu sangue na cruz. Temos dificuldade às vezes de aceitar isso por um único motivo. Deus nos deu o privilégio de nascer num país onde crente não sofre, onde crente não sabe o que é sofrimento por causa da fé. Nós não sabemos. E aí, não sabemos o que é sofrimento por causa da fé, nós arrumamos coisas para sofrer. E não deveria ser assim. Deveríamos ser o povo mais feliz do mundo. Pensando no que Nabi começou a dizer hoje. Isso dá uma ideia. Eu sempre digo que nós não temos motivo para reclamar da vida. Não temos. Nenhum. Nós somos um povo, pensando em termos de fé, que não temos motivo para viver deprimido, estressado, tomando ribotril, seja lá o que for. Gente, Deus nos permitiu nascer numa nação, nascer num estado, viver num estado, numa cidade em que crente não tem problema por causa da sua fé. E aí nós olhamos para os nossos irmãos do Oriente Médio, olhamos para os nossos irmãos da Rússia, olhamos para os nossos irmãos da China, agora que está há vários anos como o que mais persegue cristão no mundo. Voltamos os nossos olhos para a Coreia do Norte. Em termos de perseguição é pior que um Afeganistão, pior que um Iraque, pior que um Irã. E aí nós descobrimos que Deus nos fez nascer numa terra e que nós podemos cultuá-lo. Podemos ter a sua palavra em várias versões. Podemos fazer culto de porta aberta e de luz acesa, sem temer que um louco vai chegar ali com uma metralhadora e premiar a gente e mandar todo mundo para o céu, ou jogar uma bomba, ou os soldados entrarem ali porque avisaram para eles que nós estamos reunidos no culto e eles pegarem a gente, levarem para a prisão e fazerem a mesma coisa que os nossos irmãos primitivos sofrerem, tentarem por meio de tortura e de sofrimento nos fazer negar nossa fé. Nós não temos isso. Não temos.
E isso seria suficiente para nós sermos mais felizes que Paulo, porque Paulo disse que era feliz até na hora que a coisa estava ruim. Em termos de fé, nós estamos livres e temos que aproveitar isso. E temos que olhar para isso como um motivo de grande alegria. Permitir e pedir a Deus para que as pessoas vejam isso em nós, que nós somos felizes por causa dele. Estamos firmes por causa dele. Vamos continuar a jornada na luta por causa dele e vamos chegar no fim da jornada vitoriosos por causa dele. Por isso vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos ajude. Nos ajude. É maravilhoso demais pensarmos na liberdade que nós temos. Não apenas do nosso pecado, da culpa do nosso pecado, da condenação do nosso pecado, mas também da liberdade que temos como cristãos no nosso país, na nossa cidade, na nossa região. É maravilhoso demais poder dizer para as pessoas que nós somos, no que cremos, para onde sabemos que vamos, e poder mostrar para elas o caminho, mostrando que se elas crerem na obra que Cristo fez, Ele vai cancelar os seus pecados, como Pedro diz lá em Atos capítulo 3, verso 19, para que sejam cancelados, a fim de que eles possam, como nós, olhar pela fé para o dia da vinda de Cristo, segunda vinda, sabendo que nós vamos estar no meio daquele povo que Ele vai levar como herança para si, para habitar com Ele eternamente. Então, na hora que a luta bater a sua porta, na hora que o sofrimento bater na sua porta, lembre do que Paulo disse em Romanos 8,18, que as aflições do tempo presente, elas não podem ser comparadas à glória que há de ser revelada em nós no porvir. Vai durar pouco tempo, vai passar, mas a glória e a alegria ao lado do nosso Senhor será eterna. Pai amado, nós queremos te agradecer por tão grande salvação que o Senhor nos deu e por quão abençoada vida o Senhor nos deu. Queremos te agradecer porque no teu plano eterno o Senhor nos fez nascer no Brasil, nos fez habitar onde nós habitamos, Senhor. E queremos te agradecer por toda a liberdade que nós temos, Senhor, ó Deus, de podermos professar a nossa fé, testificar a nossa fé e anunciar a nossa fé para as pessoas. Queremos te agradecer porque temos liberdade de executar aquela obra com facilidade que boa parte dos nossos irmãos do mundo não tem, Senhor. Por isso nos ajuda, Senhor, e como pedimos culto a culto, que o teu Santo Espírito nos enche e nos governe, porque se Ele nos enche e nos governa, vai ser maravilhoso, Senhor, o trabalho que nós vamos fazer nesse campo, Senhor, que às vezes está pronto, outras vezes não, mas o Senhor ordenou somente que nós semeássemos e regássemos, semeássemos e regássemos. Por isso nos faz esses instrumentos da Tua glória, nós assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Semana que vem continuamos no 16:31 e aí vamos analisar esse texto com mais profundidade. Então, quinta-feira, culto das senhoras, sábado e domingo, aniversário de Praia Grande, sábado à noite, 7h30, domingo de manhã a partir das 9 horas e no domingo à noite estaremos aqui às 19 horas reunidos para cultuar o Senhor. Domingo de manhã lá em Praia Grande, não vai ter aqui. Então, cumprimente seu irmão, se você trouxe seu dízimo da sua oferta, aproveite esse momento para estar depositando no lugar da criança.